Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal Regional. O salário que os portugueses ganham não é suficiente e faz com que muitos cheguem ao fim do mês com a conta a zeros. Num relatório publicado pelo JN, cerca de 72% dos inquiridos afirmaram que no ano passado tiveram dificuldades ou não ganharam dinheiro suficiente para conseguir pagar as suas contas. 3 em cada 4 portugueses chegam ao fim do mês com a conta a zeros. Destes, pelo menos um admite que o que ganha não chega para fazer face às despesas. Os números dizem respeito a 2012 e fazem parte de um relatório da TNS Global, divulgado na edição de hoje do Jornal de Notícias. O relatório aponta que este caminho tende a agravar-se este ano, uma tendência que é fruto do aumento de impostos. Contas feitas, cerca de 72% dos portugueses afirmaram que, no ano passado, tiveram dificuldades ou não ganharam dinheiro suficiente para conseguir pagar as suas contas. E estes são valores que se refletem em várias contas e nos créditos, que ao fim de algum tempo ficam mal parados. Por exemplo, no ensino superior, os estudantes devem ao Estado quase 4 milhões de euros em crédito mal parado, um valor acumulado desde 2007, o ano em que foi criado o sistema de empréstimos com garantia mútua. Uma medida criticada pela Federação Académica do Porto pelo facto de se oferecer endividamento aos alunos que não têm condições para isso. Aceder ao ensino superior requer o pagamento de propinas e outros gastos como transportes, refeições, livros, fotocópias. Isto para dizer que há que ponderar cada vez mais a entrada no ensino superior. Até porque as bolsas que ajudavam muitos alunos estão a ficar com critérios mais apertados. Este ano, mais de 30% dos pedidos de bolsa foram recusados. As associações de estudantes estão preocupadas e lembram que muitos alunos estão a abandonar o ensino superior, sendo que cerca de 12 mil alunos aguardam ainda uma resposta ao seu pedido. A marcação de penhoras a salários duplicou entre 2011 e 2012. Só no ano passado foram marcados pelo Fisco cerca de 500 mil penhoras, um número que resulta da maior eficácia do Estado, mas também reflete as dificuldades das famílias. Em 2012 foram marcadas por dia 1.290 penhoras a salários por parte do Fisco, o que prefaz um total anual de quase 500 mil salários marcados com a intenção de penhora. Um número que reflete um aumento em dobro em relação a 2011, uma subida que se deve não apenas a uma maior eficácia da máquina fiscal, mas também ao aumento das dificuldades das famílias portuguesas. No entanto, deste universo de 500 mil salários, apenas foram concretizadas 31 mil penhoras, uma vez que os contribuintes optaram por pagar antes da penhora efetiva as dívidas ao fisco. Em janeiro do ano passado, havia já mais de 100 mil portugueses com salários penhorados, que, segundo estimativas da Câmara de Solicitadores, corresponderia a uma recuperação de 13 milhões de euros. A lei permite penhorar até 1/3 do salário e, em média, os processos resolvem-se em 2 anos. Mas não para todos. Há quem esteja mais tempo para pôr as contas em dia. Por vezes, a penhora do vencimento não cobre sequer os juros mensais dos financiamentos, o que faz com que o executado ande toda a vida a pagar sem conseguir cobrir o valor na totalidade. Além do fisco, as dívidas dizem normalmente respeito a contratos celebrados com entidades que financiam aquisições a crédito, como as sociedades financeiras e os bancos e a prestadores de serviços de telecomunicações. Mas como acontece e o que é uma penhora de salário? A penhora do salário acontece devido ao não pagamento de dívidas por mais de 6 meses, sendo que o primeiro aviso por parte das entidades credoras é emitido passados 3 meses de incumprimento. O indivíduo pode ficar sem 1/3 ou 1/6 do valor total do seu vencimento. Mas estas percentagens são aplicadas à quantia excedente face ao salário mínimo nacional, que atualmente se situa nos 485 euros. Ou seja, os contribuintes que ganhem o salário mínimo ou menos estão isentos da penhora de vencimento. Outro dado a reter é que a penhora é sobre o salário recebido, isto é, fazem parte prémios, subsídio de alimentação, férias e Natal. Só os agentes de execução podem realizar este tipo de penhora
e o mesmo salário não pode ser alvo de duas penhoras em simultâneo. As dívidas devem ser igualmente pagas, mas uma segunda penhora terá que entrar em lista de espera. É possível ainda ao contribuinte pedir em tribunal a redução ou isenção da penhora, apresentando despesas que justifiquem o pedido. Seguimos agora com a atualidade regional. O presidente do CDS-PP, Paulo Portas, na apresentação do candidato do seu partido à Câmara da Póvoa de Varzim, Jorge Quintas Serrano, declarou simpatia pelo manifesto de apoio à eventual candidatura de Rui Moreira à Câmara do Porto. Garante que vê com simpatia esse movimento que vai para além dos partidos, que nasce na sociedade civil, que reconhece o esforço que Rui Rio fez na cidade do Porto e que não quer voltar atrás. Centena e meia de pessoas do Porto subscreveram um manifesto associado à possível candidatura do Rui Moreira. Portas diz que o movimento de apoio ao possível candidato ao Porto tem uma visão dinâmica, aberta, moderna e competitiva. Pedro Carvalho, vereador da CDU da Câmara do Porto, após uma visita ao Jardim de São Roque da Lameira, acusa Rui Rio de deixar o jardim ao abandono e permitir o desmantelamento do parque infantil. Anunciando que vai levar o caso à reunião da Câmara do Porto para serem encontradas soluções para aquele espaço verde, o vereador afirma que é mais um jardim no Porto que está abandonado. Na Maia, o Parque Urbano dos Maninhos vai expandir-se até ao verão, uma área de espaço verde de 6.400 metros quadrados, que ficará com mais de 2,5 hectares, num investimento municipal de 350 mil euros. Bragança Fernandes, presidente da Câmara da Maia, afirma que a proximidade do parque com a escola primária traz muitas crianças ao jardim para brincarem. O autarca garante que as obras vão iniciar dentro de 2 meses para que fiquem concluídas em julho. Dezenas de lojas do Porto encerraram no último semestre. A Associação dos Comerciantes do Porto defende que é necessário, com urgência, um plano estratégico para o comércio. Em média, são 20 estabelecimentos por dia a fechar. Desde o início de 2013, 320 empresas na área metropolitana do Porto, direta ou indiretamente ligadas ao setor da restauração, fecharam. Nuno Camilo recorda que existem 600 mil pessoas a trabalhar no setor comercial e que só no setor da restauração, no ano de 2012, foram extintos 40 mil postos de trabalho. Em geral, os portugueses consideram-se bons garfos à mesa. A gastronomia italiana é das mais procuradas no país, por isso fomos conhecer um pedaço de Itália em Portugal. Um restaurante que usa produtos típicos italianos e que produz diariamente massa fresca para pastas e pizzas. Primeiro a massa, bem esticada. Agora, o molho de tomate, o queijo e depois todos os outros ingredientes a gosto, colocados na tradicional forma de uma pizza bem redonda. Já recheada, voa na pá e repousa no forno. Por ora, e enquanto a pizza está a fazer, vamos recuar um pouco na história e sair da cozinha para a sala ao lado, o laboratório das pastas. Aqui, toda a maquinaria italiana trabalha para trazer ao paladar os sabores mais legítimos da terra das pastas. Aliás, será este o coração do restaurante que um dia Sérgio Crivelli sonhou ter em Portugal. O ristorante nasce pelo fatto che sempre queria ter un ristorante italiano, aqui em Portugal especialmente, porque não há um verdadeiro restaurante italiano. E, sobretudo, fazer massa fresca. Portanto, quando acabei com os testes, fiquei em Portugal durante 31 anos com os testes, é um ano que eu preparei-me para a abertura deste restaurante, porque queria de sempre abrir um restaurante italiano. É aqui que todos os dias é produzida a pasta fresca, o recheio e os próprios raviolis, como estes de Lagostim, que a Regiões TV apanhou a saírem da máquina. Talvez o segredo da verdadeira pasta italiana. Aqui, inicialmente, para a massa, não é? A massa, seja para a pizza, a massa que nós utilizamos para a pizza, que é a massa normalmente chamada pasta, que nós fazemos todos os dias fresca. É uma massa fresca feita com sêmola,
de triticum durum, que é o trigo duro, grano duro, conhecido em Itália, que tem uma particolaridade, é granuloso e absorve muito melhor a umidade. Portanto, quanto coze, digamos, apesar de cozer e absorver umidade, nunca fica muito cozida, fica al dente, sempre al dente. E utilizamos também ovos pasteurizados para a mistura da massa. Sérgio está em Portugal há 33 anos e não perde o sotaque com que facilmente o identificamos como filho de Itália. E no restaurante, que tem por missão trazer o melhor da cozinha italiana, não faltam produtos típicos que todos os meses vêm de lá para cá. Por exemplo, trufas, seja pretas, que é da minha terra, portanto recebo continuamente trufas para ser inseridas em molhos ou em recheios de tortellini e ravioli, cogumelos, porcini, que é aquele mais conhecido em Itália, porcini, e temos também outra variedade de cogumelos sempre frescos, todos são enchidos. Os enchidos que nós servimos neste restaurante são enchidos que vêm da minha terra. Salami, enchidos intendo de salami, capocollo, mortadella, prosciutto, pancetta, são todos assim. Pausa na conversa agora, porque as pizzas estão prontas a sair do forno, a ir para o prato e depois, claro, para a mesa. Janeiro está a acabar, aproxima-se o mês dos namorados e aqui fica a dica para o tal dia 14 de fevereiro. Vai ser um dia especial, porque além do menu especial que vou preparar, tenho aqui a presença de o tenor italiano Giovanni D'Amore, acompanhado pelo maestro Stefano Nanni, que era o pianista do falecido Luciano Pavarotti. E vai ser uma noite esplêndida, italiana, mas também portuguesa, porque o Giovanni vai cantar também bastantes canções portuguesas, românticas. Está feito o convite e é hora de deixarmos este cantinho de Itália em Portugal. O sonho de Sérgio Crivelli nasceu na Brito Capelo de Matosinhos e é lá que ele está pronto a servi-lo, com o verdadeiro sabor da sua terra e pasta fresca, todos os dias. Hoje à noite, o Teatro Sá da Bandeira recebe a 8ª gala do Jornal Audiência, um momento de festa e de distinções das personalidades e instituições que se destacaram em 2012. O ano passado foi a tenda do El Corte Inglês, de Gaia, que recebeu o evento, que foi assim. E o meu convidado deste Jornal Regional é exatamente o diretor do Jornal Audiência, Joaquim Ferreira Leite. Boa noite, Joaquim Ferreira Leite. Antes de mais, hoje repete-se, aliás, pela 8ª vez esta gala. Muitos nervos por ser o palco do Sá da Bandeira a acolher a gala? Não. Nervos, zero. Isto porque se trata de um encontro de amigos, dos muitos amigos que a Audiência tem,
seremos cerca de 1000 e qualquer coisa, e estamos perfeitamente à vontade. Portanto, nos conhecemos a todos, sabemos que vai ser um sucesso, sabemos que tudo o que nós procuramos na interação social vamos encontrar. Digamos que é uma noite em que nós nos sentimos reconfortados pelo esforço que fazemos ao longo de um ano. Porquê é que surgiu? Porque houve esta necessidade de criar a Gala do Audiência há 8 galas atrás? Exatamente porque escasseiam os momentos em que nos podemos encontrar. E para satisfazer necessidades de contacto, de interação entre as pessoas, entre as instituições, nós criamos este evento. É um evento que não discrimina ninguém, encontramos toda a gente, desde o mais letrado ao menos letrado, do mais evoluído ao menos evoluído, numa sintonia, não diria perfeita, mas muito próxima da perfeição. E todos nós saímos dessa noite bastante mais enriquecidos. Hoje também lugar para a animação. Quantos artistas é que vão passar pelo palco do Sá da Bandeira? Muitos artistas vão passar pelo palco Sá da Bandeira. Alguns fazem questão de lá estar e vêm de muito longe. Queria, por exemplo, citar o caso de que chegou ao aeroporto há minutos, Tony do Porto, um artista residente em Paris e que fez questão de estar hoje na Gala da Audiência. Ele vai cantar ao vivo músicas que traz no coração de cantores portugueses e que ele se encarrega em Paris de dar a conhecer a imensidão de cidadãos que existe nessa localidade, não só portugueses, mas também franceses e de outras nacionalidades. Teremos também momentos de jazz com Vasco Carvalho, teremos música clássica com Giovanni D'Amore, já hoje aqui foi falado. Já ouvimos falar de Giovanni D'Amore. Hoje vai estar também no Sá da Bandeira. Teremos artistas das mais diferentes áreas. Teremos também, que chegou há minutos também, propositadamente, a companhia do Teatro Maria Vitória, que nos vem durante 20, 25 minutos mostrar o espetáculo Humor com Humor se Paga, atualmente em exibição no Parque Mayer. A equipa liderada por Hélder Freire Costa já cá está e também logo à noite nos fará companhia. O ponto alto, ou os pontos altos desta gala são também a entrega dos prémios. Quantos prémios é que vão ser entregues hoje à noite? Este ano vamos distinguir 25 personalidades e instituições, a maioria dos quais do Grande Porto, os concelhos de Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Porto e Gondomar. Isto porquê? Porque é a zona de maior influência do jornal e aí temos distinções. Mas as distinções que acontecem, mais do que distinções pessoais, são distinções de trabalho. Por exemplo, ao distinguirmos um presidente de junta de freguesia do Concelho de Vila Nova de Gaia, ou do Porto ou de Matosinhos, nós não estamos a distinguir esse presidente de junta, estamos a distinguir os presidentes de junta, que são, digamos, o pronto-socorro das populações que temos hoje. Aliás, em qualquer localidade, quando nos acontece um problema, o primeiro contacto, o primeiro anjo da guarda é sempre o autarca local. Ou normalmente é. Também há exceções, não é? Também aos mauzinhos, digamos assim, mas normalmente é a porta que se abre. E numa homenagem, nós damos particular atenção a esses cidadãos e, portanto, todos os anos distinguimos um. E por isso têm sido sempre diferentes, porque se fosse o melhor presidente de junta, provavelmente alguns teriam repetido. Nós não repetimos, damos sempre a um diferente e esta noite vai acontecer a mesma coisa. Qual é o prémio mais alto, ou o momento mais aguardado O prémio mais gala? alto, embora todos eles recebam uma estatueta da escultora Margarida Santos, De Vila Nova de Gaia? De Vila Nova de Gaia, embora seja uma escultora do mundo, porque tem obras espalhadas por todo o país e estrangeiro, grandes obras, as grandes praças do nosso país têm obras da Margarida Santos. Ela sonha ter também uma grande obra na cidade do Porto, promessa feita pelo Dr. Luís Filipe Menezes e, portanto, se ele acabar por ser Presidente de Câmara, provavelmente teremos uma grande obra da Margarida Santos, também na cidade do Porto, como já temos em Vila Nova de Gaia.
O momento alto, são todos, mas se calhar a personalidade do ano é normalmente o título mais desejado. Não lhe vou dizer quem é. Ainda não pode ser revelado. Amanhã, a esta mesma hora, o Jornal Regional vai divulgar o nome desse cidadão, ou dessa cidadã, apenas para que fiquem a saber e também ponham de parte de que nós só distinguimos políticos, não é verdade. A personalidade do ano, este ano, não vai ser um político. Não é um político. Há aqui algum despique por parte dos conselhos visados pelo jornal quanto à discussão da personalidade do ano, ou não? Tudo acontece com normalidade, com paz, serenidade? Muita pressão para que as escolhas recaiam em determinadas pessoas. Isso é verdade. O nosso prémio, ao longo dos anos, tem vindo a granjear alguma atenção e, de facto, acontece que, ao longo dos últimos dias, e por isso, hoje, se me contactarem, eu não atendo telemóveis, porque, embora a decisão não seja minha, é uma decisão coletiva, as decisões já estão tomadas e, portanto, só logo à noite é que eu falarei com as pessoas. Falo hoje aqui no Jornal Regional, em exclusivo, e falarei logo à noite com quem aparecer no Sá da Bandeira. Há uma rubrica também este ano que é diferente, nesta 8ª gala, que se prende com a eleição da Miss RTV Audiência. Como é que este processo se vai inserir dentro de toda a gala? É verdade. Fazendo uma junção dos esforços que tem vindo a acontecer há algum tempo entre as regiões de televisão e o Jornal Audiência, decidimos avançar com a Miss Audiência RTV. Nada mais que um concurso de misses, o normalíssimo. Teremos 2 passagens. Os prémios também são recompensadores e as jovens que vão passar pelo Sá da Bandeira, vestidas por Rafael Freitas, um estilista de renome da cidade de Guimarães, provavelmente vão se sentir, digamos, também muito conseguidas, muito concretizadas, porque não é todos os dias que temos uma plateia com 1000 amigos à volta. Foi importante, aliás, esta passagem do Rio, ou seja, a gala ter saído de Vila Nova de Gaia para o Porto, ou acontece por mero acaso e pelas pessoas, a audiência estar, de facto, a aumentar? Exatamente, por esta segunda situação. É que Vila Nova de Gaia evoluiu em muitas coisas, mas não evoluiu para uma sala de espetáculos com capacidade para 1000 pessoas, não tem. O ano passado conseguimos, graças à generosidade do El Corte Inglês de Vila Nova de Gaia, fazer em Gaia numa tenda. Este ano, como a tenda já não existe, só nos restava ir para os concelhos vizinhos. Embora seja de salientar que atualmente a redação do Jornal Audiência já é na cidade do Porto. Por coincidência, temos sede em Gaia e redação no Porto. Nós somos um jornal de todos os concelhos e não de um concelho só. Esta gala, que é a 8ª, depois desta noite, amanhã já estão a pensar na 9ª gala, ou é algo que depois, só com o adiantar dos meses, é que se começa a pensar? Nós só pensamos na gala muito em cima. Agora, vêm por aí muitos eventos. Há alguns sonhos que vão ser possíveis concretizar, juntando sinergias entre as regiões de televisão e a audiência. Por exemplo, o Festival da Canção dos Cantores do Grande Porto é uma necessidade. Um festival de folclore de grande nível pode estar na calha e outras iniciativas que vão ocorrer antes da próxima gala. Sra. Leite, uma boa gala, uma boa 8ª gala do Jornal Audiência para hoje à noite. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. E nós seguimos a conhecer aquela que será a capa do Jornal Audiência amanhã nas bancas. Na capa, o destaque vai para a entrevista ao gestor António Meira, que garante que o aumento de impostos não vai corrigir o déficit. A medida mais importante a tomar seria controlar a economia paralela, diz então António Meira neste destaque da edição do Audiência. Mais abaixo, na imagem em Vila Nova de Gaia, Pedroso já tem um pátio de acolhimento. Tratam-se das obras de requalificação do Largo do Moeiro, que foram inauguradas. Ao lado, o destaque para a educação, a secundária e
Inês de Castro lança projeto Escola de Pais. Também em Gaia, as conversas amplas da paróquia de Vilar do Paraíso fecha com Prata da Casa, a conhecer nesta edição. E em Matosinhos, a Junta de Freguesia de Guifões prefere prevenir a diabetes em vez de tratar. Ainda duas notas, aliás, para a cultura nesta edição do Audiência. Um para artistas de Gaia, mostram expressões até 5 de março. E na cultura também, Tuna Musical de Santa Marinha leva à cena a revista À Portuguesa, tudo para conhecer amanhã nesta edição do Jornal Audiência. Seguimos agora com a edição de desporto também do Audiência. Já temos então a capa, aquela que será a capa de desporto do jornal Audiência. A fotografia vai então para o aniversário número 75. Gervide pede um novo complexo desportivo. Mas há mais para ver nesta edição, nomeadamente o destaque para o geocaching, a nova caça ao tesouro que está a contagiar todo o Portugal. Abaixo também ainda uma nota para o futsal. O Módicos cede empate em casa ao Braga. Mais abaixo o hóquei em patins, com o Benfica inspirado volta a golear. No futebol nacional da segunda Liga, empates marcam a 26ª jornada. Na segunda divisão, Boa Vista é dominador e na terceira divisão, Oliveirense assegura a liderança. Já no futebol distrital, 4 notas, aliás. Oliveira do Douro volta a vencer em casa. Dragões santinenses batem o Cerzedo. Pedroso surpreende em São Félix e Golpilhares continua intocável. Uma última nota na capa de desporto do jornal Audiência para o desporto motorizado com clássicos com forte audiência em Oliveira do Bairro. Amanhã é terça-feira nas bancas. E agora conhecemos o tempo para amanhã. Uma terça-feira com algumas nuvens em todo o território, mas ainda assim com o sol a brilhar. Quanto às máximas, 16 graus para o Porto, 17 para Lisboa. Faro mais quente vai contar com 19 graus de máxima. A informação está de regresso mais logo à RTV. Até lá, tenha uma boa noite.